Desculpa, Renato. Bom dia, senhora presidente, excelentíssima senhora vereadora Verônica Costa. Saúdo toda a mesa na pessoa da vereadora para poder poupar tempo. Senhoras e senhores, eu tenho o maior respeito pelas mais variadas formas de conhecimento e pelas expressões religiosas, mas como parlamentar de um Estado que se pretende laico, eu tento pautar as minhas opiniões nessa casa como um seguidor do método científico. Eu acho que o Estado laico ele deve definir as suas políticas públicas em função de ideias que possam ser debatidas, contestadas, confirmadas, negadas, mas a partir do debate científico. E quando a gente pensa na política de drogas, em primeiro lugar, a gente precisa discutir o que são drogas. A gente não pode cair num discurso legalista de que drogas são as substâncias proibidas, nem num discurso de que drogas são as substâncias da indústria farmacêutica. Então, por exemplo, maconha não é droga porque a maconha é natural. Acho que a gente tem que buscar o que a ciência orienta sobre isso. Hoje, a Organização Mundial de Saúde define que droga é toda substância que altera o funcionamento do nosso corpo para além da produção de energia, de calorias. É, inclusive, muito difícil a gente distinguir as drogas dos alimentos. Por isso, até que os órgãos responsáveis em vários países do mundo por controlar drogas e alimentos é o mesmo, né? Bom, se a gente entende que droga é isso, a gente, para início de conversa, não pode falar que a gente quer um mundo sem drogas. A gente quer um mundo sem drogas. As pessoas querem um mundo sem aspirina, as pessoas querem um mundo sem Coca-Cola, as pessoas querem um mundo sem açúcar. É muito variada o que são drogas, o que são essas substâncias. A nossa sociedade hoje tem uma política tão hipócrita com relação a drogas, que ela produz uma visão de boa parte da população que trata como algo absolutamente sem perigo, substâncias muito perigosas. A nossa sociedade é tão ignorante a respeito de drogas que ela vicia os nossos bebês em açúcar. Bebês na nossa sociedade recebem açúcar, são viciados em açúcar, vão virar adultos obesos, desenvolver diabetes, não vão conseguir parar de usar açúcar, mesmo diante da diabetes, e vão ter graves danos à saúde por conta disso. O debate está muito errado na nossa sociedade, por questões políticas e sociais, e por racismo, e não por uma questão científica. Algumas drogas foram criminalizadas, algumas drogas. Essa cidade onde nós vivemos, a cidade do Rio de Janeiro, produziu a primeira lei no mundo proibindo a maconha, em 1830. E era uma lei racista, que dizia que é proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pango. Uma lei que tinha como objetivo claro a criminalização das pessoas reduzidas à condição de escravos na nossa sociedade. Bom, uma mudança que eu sugeriria à comissão, a quem, aliás, eu dou os parabéns por estar realizando o debate, acho que, em primeiro lugar, a gente tinha que discutir a mudança do nome da comissão. A gente não pode ter uma comissão para prevenção sobre drogas, senão nós não queremos prevenir todas as drogas, qualquer uso de drogas. Esse nome ajuda a confundir. Hoje nós não temos, por exemplo, no país mais uma Secretaria Nacional Antidrogas. Nós temos uma Secretaria e o Conselho Nacional sobre Drogas. Acho que essa é a primeira correção de rumos que essa casa precisava dar. Outra questão, a gente precisa reconhecer que ser usuário de drogas, mesmo as ilícitas,
não é sinônimo de fazer uso problemático de drogas. Na verdade, o que a ciência mostra é que nenhuma substância produz dependência na maioria dos seus usuários. Nenhuma, nem as mais perigosas dela, como a cocaína e a heroína, produzem dependência na maioria dos seus usuários. Então a nossa política ela não pode ter como objetivo, um objetivo moral, de fazer com que as pessoas sejam abstinentes do uso de drogas. O Estado precisa reconhecer que é sim possível ser usuário de qualquer droga e ter uma vida saudável, uma vida responsável, uma vida que não precisa ser mudada. Não precisa ser mudada. O foco das políticas públicas tem que ser exclusivamente os usuários que desenvolvem o uso problemático de drogas. Problemático de drogas. E o meu tempo já se esgotou. Eu só quero falar duas coisas a mais. A primeira, o Estado brasileiro criou a lei da reforma psiquiátrica. Mas desde que a lei da reforma psiquiátrica foi promulgada, os princípios da reforma psiquiátrica são boicotados no nosso país. Boicotados. Ninguém pode dizer que a reforma psiquiátrica fracassou porque a reforma psiquiátrica apontou a direção errada. Ao contrário, a reforma psiquiátrica ainda não triunfou porque os seus princípios ainda não foram plenamente aplicados pelo poder público no nosso país. E a prioridade desse município tem que ser a consolidação da rede pública de atenção psicossocial. Essa deve ser a prioridade. E a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: nenhum estabelecimento religioso ou laico pode oferecer serviços de atenção a usuários de drogas sem estar submetido ao controle dos profissionais da saúde mental, dos profissionais da assistência social. Não pode, sabe por quê? Senão a gente ouve atrocidades como a cura gay, passando como se fosse algo que simplesmente existisse. Nesse aspecto, a igreja tem que obedecer à ciência.